O problema ali de Marta era o quê? Ela ficou distraída com as coisas de fora, ela estava distraída com o trabalho. O problema não era que ela tinha aquele trabalho para fazer, o problema é que aquele trabalho estava distraindo ela. Só um minuto. Então, vamos lá. O problema não era o trabalho de Marta, o problema é que aquele trabalho começou a distrair ela da presença do Senhor, certo? Afastando ela de algo mais importante ali, que era a comunhão e o relacionamento com Deus. E aí, o que aconteceu? Marta, ela é uma pessoa hospitaleira, ela queria oferecer o melhor para Jesus. Imagina você aí na sua casa e Jesus bate lá na porta, vim na sua casa hoje. Você vai querer dar o melhor para Jesus, quer fazer o melhor, preparar o melhor, tudo do bom para ele, porque é um convidado que merece, um convidado de honra, né? Mas enquanto ela realizava esse serviço, ela pensava em outro, tem que fazer mais uma coisinha ali, tem que fazer mais uma coisinha aqui. E ela foi ficando desanimada e inquieta, de ela a ponto dela chamar a atenção de Jesus. Senhor, não se importas, sabe? E ela começou a murmurar com esse trabalho. Então, ela já não estava mais fazendo algo por amor. O amor do trabalho que ela estava fazendo antes já não era mais, porque ela começou a murmurar com esse trabalho. Então, ela aquilo já estava se tornando uma tarefa pesada, sabe, para ela. E quantas vezes, sabe, na nossa vida cristã mesmo, que a gente resolve fazer a obra com as nossas próprias forças, sabe? A gente quer fazer com as nossas mãos, com a força dos nossos braços. E será que muitas vezes o resultado dessas obras que a gente tem feito com a nossa força não tem sido desânimo, murmuração, frustração? Porque Jesus diz: o meu fardo, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando esse trabalho que a gente faz para Deus começa a se tornar pesado, é porque a gente não tá conectado com Deus, porque o fardo dele é leve. E já a gente quando esse trabalho começa a se tornar pesado, é porque a gente já está fazendo com a força do nosso braço. A gente já não está mais com a ajuda de Deus fazendo esse trabalho, mas a gente está fazendo pela nossa força. E aí, Marta foi lá e chamou a atenção de Jesus. Jesus, Senhor, mas não se importa que eu estou aqui fazendo esse trabalho sozinha, minha irmã está aí, ó, bota ela aqui para me ajudar, põe ela aqui para me ajudar. Jesus respondeu, isso aqui, nossa, quando eu li isso é muito forte. Marta, Marta, quando eu li isso, eu estava de cabeça baixa, eu estava pensando, refletindo de cabeça baixa, eu escutava Jesus falando assim comigo, Geisle, 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 por que andas tão agitada e preocupada com essas coisas, sendo que só uma é importante. E eu, irmã, estava preocupada com tanta coisa, preocupada com questão de visto, escola, meu chamado, vou servir, não vou servir. E Jesus me chamou e, ó, me deu uma. Geise, por que andas preocupada? Só uma coisa é importante, só uma é necessária. E o que é? A comunhão, o relacionamento com Jesus. E aí, esse é um. Eu tenho essa parte da mensagem, dessa lição, disso como uma lição de alerta para a gente, sabe? Uma lição de que, tipo, a gente precisa recusar fora o desânimo, sabe? Fazer as coisas para o Senhor com alegria, sabe? Feliz. Vou ofertar na casa de Jesus feliz. Vou fazer a obra feliz. Porque quando a gente começa a murmurar e ficar triste, isso se torna um fardo. E o fardo de Jesus é leve. E aí que entra a nossa fazendo com as nossas próprias forças, o que não deveria acontecer. E outro ponto que eu queria falar também é Marta, naquela hora, ela estava misturando algo prioritário com algo secundário. Como assim? Marta, ela deixou de saborear, né, aqueles ensinos, aquilo que Jesus estava fazendo, porque ela estava preocupada com coisas secundárias. O que eram as coisas secundárias?
coisas secundárias eram o trabalho, era a faxina, ou o que quer que seja que ela estava fazendo. Jesus estava ali, na casa dela, e ela estava preocupada com coisas secundárias, e a prioridade ela colocou nessas coisas, e não em Jesus. Então, a gente tem que abrir os nossos olhos para que nada seja mais importante que a presença do Pai. Porque os afazeres, a cama para arrumar, a louça para lavar, a casa para varrer, eles vão estar ali. Daqui uma hora eles vão estar ali, você vai ter que fazer. Mas aquele determinado tempo que ela ia ter com Jesus, ela nunca mais ia ter. Aquele determinado 10 minutinhos que você pode dedicar para Jesus, você nunca mais vai poder voltar neles. Você vai ter outro tempo com Jesus, outras coisas vão acontecer, mas aqueles 10 minutinhos você nunca mais vai ter. Talvez Jesus ia te ensinar algo ali que você deixou de receber. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado com essas coisas que a gente esquece que só uma coisa é necessária, que é a comunhão com Jesus. E aquele tempo não vai voltar mais. Talvez aquela tenha sido, acho que depois disso em Lázaro, tenha sido a última vez que ela teve que ela viu Jesus. E ela poderia ter aproveitado isso de uma forma diferente, né? Então, quando eu digo para a gente não focar nos afazeres, eu quero dizer que, assim, não falo só de afazeres domésticos, coisas em casa, limpezas, mas eu quero tocar até muitas vezes no assunto de ministério. Muitas vezes até o nosso ministério acaba nos roubando da presença do Senhor, sabe? Muitas vezes a gente começa a focar tanto no ministério, fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, mas a comunhão com Deus a gente foi deixando de lado. E Jesus, ele é mais interessado na nossa pessoa, na nossa comunhão com ele do que no nosso trabalho. Então, muitas vezes a gente quer fazer, mas Jesus, ele é claro que, cara, a gente tem que fazer, mas Jesus, ele está interessado na sua comunhão com ele ali no pessoal, ele e você. E isso é o mais importante, porque Jesus nos chama para um relacionamento com ele, ele nos chama para uma comunhão. O trabalho é só os frutos dessa comunhão com ele, que vai ser leve, vai ser tranquilo. E Maria, o que Maria estava fazendo? Maria estava lá, ó, escutando, se alimentando da palavra que Jesus tinha para ela, sabe? Ela sabia que aquele serviço era secundário, depois ela ia ter que varrer aquela casa, ia estar ali para ela limpar, mas aquele momento com Jesus, ela escolheu estar ali na presença do Pai, aos pés de Jesus, aprendendo com ele. Ela escolheu a melhor opção, a opção que ninguém nunca vai tirar dela, nunca. E agora eu tenho uma pergunta para fazer para a gente. Com quem será que a gente tem parecido ultimamente, sabe? Será que a gente tem se parecido com Marta? Uma mulher que está agitada, está preocupada com o trabalho, preocupada com a situação atual, preocupada com o ministério, preocupada com o dinheiro. Mas eis que Jesus diz para você e para mim, Marta, Marta, Geisle, Geisle, por que a gente anda tão ansioso? Por que a gente anda preocupada? Só uma coisa necessária, uma só coisa necessária. Então, Jesus fala, Maria, ela escolheu. Então, a gente pode ver que o poder da escolha, sabe? A gente que escolhe. Jesus, ele está ali, mas é você que escolhe estar ali com ele. É você que vai lá e para e fala, não, eu escolho esse tempo, eu separei para estar com Jesus, sabe? Então, a escolha é nossa. A gente tem que tomar esse posicionamento, tomar essa atitude, sabe? A Maria, ela decidiu estar ali com Jesus. Decidiu, decisão. Isso nos mostra que cada ação tem uma reação. Cada ação que a gente tem na nossa vida vai ter uma reação. Seja ela boa, seja ela ruim. Mas toda ação vai ter cada consequência, cada ação vai ter uma consequência. Seja ela boa ou seja ela ruim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Porque eu estava até conversando sobre isso com o Thiago. A gente tem que tomar muito cuidado, porque se cada ação tem uma consequência, muitas dessas consequências não afetam somente a mim, não afetam somente a mim, o meu pessoal, mas afetam pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes, a consequência ali vai afetar outras pessoas, vai machucar outras pessoas, sabe? E
Eu peguei um exemplo, né, de Eva. Todo mundo que conhece, né, a história de Eva, todo mundo lembra o pecado de Eva, que foi o quê? Foi a desobediência. E ali, quando Eva desobedeceu, o que aconteceu? Aquilo não afetou somente a ela, não transferindo a culpa de um para o outro, porque foi uma decisão de Adão também comer o fruto, mas na Bíblia diz que a mulher, ela pegou, comeu, deu ao seu marido, que também comeu. Então, aquela atitude não afetou somente a ela. A decisão dela naquele momento afetou ela, afetou Adão e continua afetando hoje, sabe? E ela afetou gerações e continua afetando por causa de uma escolha. Então, a gente tem que pensar muito bem antes da gente falar alguma coisa, antes da gente tomar alguma atitude, porque essa atitude pode não somente afetar você, mas afetar as outras pessoas, sabe, que estão ao seu redor. Então, tô com uma colinha aqui, diz que às vezes eu tô olhando para baixo assim que eu tô lendo, né? Então, eu tô aprendendo ainda, então por isso aí. Então, às vezes, às vezes é engraçado porque eu converso com algumas pessoas sobre isso, sabe? Sobre pecar, sobre dar um deslize, fazer alguma coisa errada, e eu escuto demais. Não, mas Deus é amor, Deus é amor. E eu fico, misericórdia, como eu vou explicar para essa pessoa? Deus é amor, mas Deus, ele é fogo consumidor. A Bíblia está escrito, Deus, ele é amor, é a base, mas ele é fogo consumidor. Deus é justiça. Então, cara, Deus, ele é um pai que ele nos ama e ele cuida da gente. Então, não é porque Jesus te ama que ele não vai te corrigir. Ele corrige quem ele ama, certo? Assim como seu pai te corrigiu, a minha mãe, meu pai me corrigiu, porque nos amam, porque quer o melhor para nós. E com Jesus é a mesma coisa. Ele corrigiu Marta ali, Marta, Marta. Por quê? Por quê? Ele corrigiu ela, por quê? Porque ele amava ela, ele queria que ela também tivesse recebendo aquela melhor parte que não era o secundário, que era o prioritário, que era estar aos pés de Jesus, sabe? Então, é, então, é, então é verdade. Então, Jesus, ele sempre vai nos corrigir. E o outro ponto é que não é porque você teve fiz alguma coisa errada. Mas Jesus é amor, Deus me ama. Claro, Deus te ama. Mas independentemente desse amor, vai ter uma circunstância. Jesus te ama, mas ele vai te corrigir. Jesus te ama, mas se você teve uma escolha ruim, uma escolha errada, vão ter consequências para essa escolha. E se você tem uma escolha boa, vão ter consequências também. Então, todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões têm uma consequência. É boa ou é ruim, mas tem uma consequência. E a gente, de alguma forma, sabe, a gente influencia pessoas, diretamente ou indiretamente. Hoje eu estava tendo um tempo com Deus e eu estava olhando para a janela assim, pensando nisso. Às vezes a gente está influenciando alguém que a gente não está vendo. Às vezes eu estou influenciando alguém que anda comigo. Essa pessoa está me vendo, ela vive comigo, então, como ela está me vendo ali, eu sei que ela está me vendo, eu vou ter uma atitude boa perto dela. Mas e aquelas pessoas que estão nos vendo e a gente não enxerga elas? Aquelas pessoas que a gente está influenciando, mas a gente não sabe que elas estão ali, mas elas estão ali. Então, a gente não pode ser motivo de tropeço. Lá em Coríntios já fala, portanto, não seja motivo de tropeço, nem para os gentios, nem para os judeus, nem para a igreja do Senhor. Então, a gente, como influenciadores, sabe, influenciadores de Cristo, do Evangelho, a gente tem que tomar muito cuidado, nos posicionar, porque aquelas pessoas estão olhando para a gente, elas estão vendo as atitudes que a gente está tendo em relação às coisas de Deus, sabe? E será que a gente tem influenciado isso bom, no sentido bom ou no ruim? Será que essas influências que a gente está tendo sobre a vida de outras pessoas está sendo boa ou ruim? É claro que, assim, o nosso foco tem sempre que estar em Cristo. Paulo dizia, seja meus imitadores, porque eu imito a Cristo, certo? Então, se eu estou imitando a Cristo, eu posso ser alguém pode olhar para mim e me ter como uma influência boa, mas a partir do momento que eu deixei de imitar a Cristo, aquela pessoa já não pode mais ser uma influência para nós. Então, a gente precisa imitar a Cristo, porque tem pessoas nos imitando. Se a gente imita a Cristo, essas pessoas que nos imitam, estão nos imitando porque nós estamos imitando a Cristo, então ela também está imitando a Cristo. E outras pessoas vão olhar para ela e vão falar, uau,
Então, isso tudo é um legado que a gente vai deixando para cada pessoa, sabe? Para cada pessoa que tá sendo influenciada através das nossas vidas, sabe? E o trabalho, então, ele sempre vai estar ali. O trabalho, ele vai estar ali para a gente fazer depois. E agora, Jesus está lá na sua casa e você tem um trabalho para fazer, você tem uma loucinha para lavar, uma comida para fazer, e Jesus entrou lá na sua casa. O que você vai fazer? Você vai deixar de sentar com Jesus, de ter aquele tempo bom com ele para fazer o quê? Para lavar a louça? Você vai deixar de receber aquilo de mais importante que Deus tem para te dar, uma palavra, às vezes um abraço, você está precisando de um abraço, você vai deixar de receber isso para ir lá limpar a sua casa, sabe? Isso são coisas secundárias. E eu não falo só disso, eu falo de muitas coisas na nossa vida, sabe? Eu coloquei uns exemplos, sabe? Será que a nossa maior prioridade hoje é o trabalho? É a escola? É assistir alguma coisa na TV? Estou acompanhando aquela série, não posso perder. Jesus, espera aí que daqui a pouco falo com você. Isso serve para mim, irmãs. Está me ministrando também, porque às vezes eu sou assim. Às vezes eu fico assim, Jesus, vou assistir uma série aqui, mas espera aí. Mas a gente não pode ser assim. Quando eu li isso, quando eu comecei a escrever isso, Deus falou muito comigo. Você também é assim. Você também é assim, eu também sou, então isso serve para mim. Será que muitas vezes a gente tem deixado Jesus de lado para fazer alguma coisinha que não vai agregar em nada na nossa vida, sabe? Será que a gente tem deixado Jesus de lado para ficar conversando com os nossos amigos o dia inteiro? E não que essas coisas estejam erradas. Não, não é errado você querer se divertir, você querer passar um tempo com seus amigos. O que é errado é a gente deixar que essas coisas secundárias elas desviem a nossa atenção do foco que é Cristo, do relacionamento, da comunhão ali com Jesus, sabe? Então, eu separei 2 perguntinhas para vocês refletirem junto comigo, eu também vou refletir nisso, que é o quê? O que tem sido a nossa prioridade hoje? Será que a nossa prioridade tem sido Jesus? Será que a gente está sendo Marta, preocupada com o filho, preocupada com isso, preocupada com aquilo? Ou será que a gente tem sido Maria? A gente tem aproveitado o máximo aquilo que Jesus está dando, a gente tem aproveitado o máximo aquilo que ele tem derramado sobre as nossas vidas. E aí, as coisas, elas são passageiras, elas vêm, elas vão, elas passam e elas vão embora. Os amigos vêm e eles vão embora, Jesus fica. E aí eu te pergunto, será que a gente está recebendo mais daquilo que ninguém pode tomar da gente, ou será que a gente só está, sabe, deixando um tempinho que sobra, um pouquinho ali, um pouquinho aqui? Então, em que aspectos, a pergunta para a gente refletir, eu acho que é essa, em que aspectos Marta, ela é um exemplo e uma advertência para nós? Em que aspecto Marta é um exemplo? Marta é um exemplo por quê? Porque ela era hospitaleira, ela queria dar o melhor ali para Jesus. Não, vou fazer uma comida aqui, aí Jesus entra aqui na minha casa, tudo limpinho para você, tudo cheirosinho. Mas ela é uma advertência para nós, por quê? Porque ela deixou se distrair com essas coisas, coisas passageiras, e ela não aproveitou o melhor. Então, nós temos que ser hospitaleiros, nós temos que ser assim, quentes, harmoniosos com as pessoas, receber bem as pessoas, mas a gente não pode deixar que aquilo tire o nosso foco. Eu tenho até uma coisa que eu queria falar, por exemplo, às vezes eu ouvi uma história uma vez lá na minha igreja, alguém falou assim, eu vou para a igreja no domingo e fulano de tal veio na minha casa me visitar. Aí eles estavam lá, não, mas não vai hoje não, vamos pedir uma pizza, vamos ficar aqui, vai ser legal. E a pessoa falou assim, não, primeiro é Jesus. Se você quiser ficar aqui na minha casa, aqui tá a chave, fica aí, eu vou para a igreja, vou adorar o Senhor, e quando eu voltar, a gente tem um tempo. E é isso que a gente tem que fazer, prioridade. Prioridade era o que ali? Ela podia ficar ali com os amigos dela, tendo um tempo se divertindo, não podia? Mas ela priorizou estar na presença do Senhor. Então, eu acho que é isso que eu vim deixar para vocês hoje, essa perguntinha. Reflete aí durante a semana de vocês. Eu também estou refletindo já desde que eu comecei a escrever essa pregação. Em que aspectos Marta ela deixa de ser um exemplo para a gente e se torna uma advertência? E eu acho que é isso que eu tinha para ministrar. Eu espero que Deus ministre o coração de vocês, assim como ele ministrou o meu, que doeu, viu, irmãs? Quando eu li essa palavra, que doeu. Mas isso é bom, a gente precisa ser confrontado às vezes. Às vezes
Isso é uma pregação, é uma coisa simples. Eu gosto disso, eu gosto do simples que me confronta, sabe? Eu já ouvi muitas e muitas vezes essa pregação, mas quando eu parei para escrever isso, Deus me confrontou de uma forma diferente. Foi diferente quando eu estava na igreja e escutei, Deus me confrontou. E às vezes é isso que a gente precisa. A gente precisa ser confrontado para pensar, sabe? Realmente, o que está sendo prioridade na minha vida hoje? Será que é Jesus? Será que são as coisas secundárias? Que coisa linda, tremenda tua palavra. Eu anotei algumas coisas aqui. A distração, né, para nos tirar do foco, né? E só uma coisa é necessária, é ter a presença do Pai, né? E fazer feliz, né? Não fazer para se amostrar, né? Fazer feliz, fazer porque ama, de gratidão a Ele, né? Olha que coisa linda. E também não trocar o momento para as coisas secundárias, aquilo que é prioridade fazer para as coisas secundárias, né? E a decisão é nossa. Você falou uma coisa muito séria e linda. E eu quero deixar para vocês o seguinte: tem um livro da Carol Prudente, você pode achar ela no Instagram. Ela tem um livro, o título do livro é Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas. Olha como que esse livro vai nos ensinar. Já tem um bom tempo que eu estou trabalhando isso na minha vida. Porque a minha vida era lavar roupa, arrumar casa, lavar louça, faz aquilo, faz aquilo. E quando você via, você estava cansada e o tempo era pouco para Deus. Até que um dia eu fui conversar com o Senhor e eu falei, eu não quero isso para minha vida mais. Então, assim, claro que a minha casa não vai estar uma casa desorganizada, né? É claro que a minha cozinha não vai estar com louças até lá em cima, mas nós temos que ter uma gestão do tempo, de organização, né? O menos é mais. Muita coisa na nossa vida nós temos que eliminar para a gente poder ter tempo para o Senhor, né? Se poder organizar, Sim, eu porque a prioridade é o Senhor, mas as coisas vai tomar tempo nosso sim, vai tomar tempo nosso sim. E eu quero te dizer o seguinte, que o dia dele chega. E o quanto de Deus você tem dentro de você para poder suportar o dia dele, né? Ah, eu tenho um tantinho assim. Então é um tantinho que vai entrar o desespero em você. Então, isso sim. é uma lição para nós mesmo. A outra queria receber o Senhor Jesus lá, arrumar tudo, mas por que não se programou antes? Ou também assim, não, depois eu faço isso. Eu quero pegar a coisa que tem prioridade. E olha, a circunstância vai fazer, sabe o quê? Vai fazer com que a gente coloque em prioridade em outras coisas, que no dia D não vai resolver nada em nós. Entende? Então, a gente tem que ser pessoas organizadas mesmo. Hoje, ter uma agenda. Lá ela nos ensina a ter uma agenda semanal. Não é uma agenda do dia. A semanal você vai olhar, aí você vai ver, eu tenho isso para fazer. Mas vai me sobrar tempo para isso de Deus. Amém? Então, nós estamos correndo contra o tempo. Os nossos dias, eles estão pequenos. Eu não sei se você reparou. Acordamos e de repente já está à noite, né? Bom, e de repente já se passou um ano. E de repente já se passou 10 anos. E de repente você estava novinha e agora você já está envelhecendo. E de repente passou, né? E as coisas de Deus. Então, assim, o nome do livro é Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas. O nome dela é Carol Prudente. Eu assisti uma live dela e fiquei assim, era isso que eu queria, é isso que eu quero, né? Então, tem muita coisa que a gente pode se programar, né? Se programar
para deixar nossa casa perfumada, cheirosinha, para servir bem a nossa família com aquele jantar, né? Com aquele almoço e tudo. Mas só que nós temos que se organizar, porque senão nós vamos perder muito tempo em coisas pequenas, coisa que não dá nada para nós, né? E aí por isso que muita gente fala assim: ô pastor, eu tô tão fraco, tô tão fraca. Bom, mas o que você anda fazendo, né? O que você anda plantando? Você tira tempo com Deus? Ah, eu não gosto de ler a palavra. Ah, então vai ficar fraco mesmo, porque a nossa força, ela vem de Deus, né? Então que você fique com essa palavra maravilhosa e que nós possamos aprender que prioridade é Jesus Cristo, é a palavra do Senhor, é a oração, né? Eu estava essa semana falando sobre a adoração. Você vai adorar e o seu coração vai tirar, sabe aquelas coisas que o inimigo põe, a circunstância põe? Você vai se desvaziar do eu e entrar em conexão no sobrenatural do Pai. E olha, muitas batalhas foram ganhas na adoração. Lembra do rei Josafá? Hã? Como é que foi a batalha dele? Também foi na adoração. Entende? Ana adorando ali. O homem até pensou que ela era bêbada. Ganhou adoração ali. Davi, quantas batalhas foram também pela adoração. Então, sabe, os anjos estão ali dizendo: Santo, Santo, Santo. Sabe aquela batalha que você tem? Ganha ela na adoração, sabe? É porque aí a aflição vai sair do seu coração e você vai ver que existe um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas e que é Ele que está à frente das batalhas. Amém? Então, assim, palavra maravilhosa, muito obrigada, minha linda.